A verdadeira igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem CNPJ e nem nome de fantasia. Eu sou o Walter Desidério Barreto. Sou crente em Jesus Cristo, Igreja Viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho 65 anos de idade e no próximo dia 26 de fevereiro completarei 66 anos. Sou ministro do Evangelho desde o dia 20 de agosto de 1978. Sou teólogo, professor de psicologia, filosofia, sociologia, sou escritor, sou jornalista e sou blogueiro. Eu estou começando este vídeo dando essas informações a princípio, porque no dia 15 deste mês eu postei um vídeo exatamente mostrando para as pessoas que têm acesso ao nosso blog, ao nosso Facebook e ao YouTube, para fazer uma denúncia gravíssima e muito séria. Porque após a postagem deste vídeo, que eu procuro desmistificar a interpretação que a maioria dos líderes religiosos do Brasil e do mundo dão à palavra igreja, fogem completamente do princípio bíblico que Jesus Cristo nos ensinou e que os evangelhos nos ensinam. Que a igreja de Jesus Cristo não é um templo feito de pedra, de madeira ou de qualquer outro material. A igreja de Jesus Cristo, como o próprio Jesus Cristo nos ensina nas Sagradas Escrituras, conforme está neste vídeo que eu publiquei, que Jesus Cristo edificou a sua igreja, foi exatamente em templo feito de carne, osso e sangue. A palavra de Deus diz que aqueles que se convertem a Jesus Cristo, quem é que se converte a Jesus Cristo? É o pecador. O pecador que reconhece que é pecador. Esse pecador, ele pode ser reconhecido como aqueles que praticam tudo aquilo que desabonam a sua conduta diante de Deus. É o adúltero, a prostituta, o ladrão, o homossexual, os idólatras. Todas as pessoas que desobedecem os ensinos das Escrituras Sagradas são pecadores. Eu também sou um pecador. E quando essas pessoas se convertem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa a obedecer os seus ensinos. E é o que eu tenho procurado fazer nos meus mais de 40 anos de convertido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me converti ao Senhor e Salvador Jesus Cristo com 14 anos de idade e me batizei com 15 anos de idade.
fui ministro do Evangelho, prestando serviço, conforme eu falo nesse vídeo que eu publiquei no dia 15, lá no YouTube, está no meu blog e está também compartilhado na minha página do Facebook. Eu explico que eu prestei serviço por vários anos à denominação batista e depois de examinar bastante a Bíblia Sagrada, descobri que eu estava sendo apenas ministro de denominação religiosa, ou seja, de religião, e não de Jesus Cristo. Porque eu encontrei, né, exatamente base bíblica para não continuar mais sendo refém de grupos religiosos, de denominações, seja ela qual for. E resolvi assumir o meu papel de igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo e professar ao mundo que eu sou crente em Jesus Cristo, igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou evangélico. Eu sou crente em Jesus Cristo, porque a palavra crente, a primeira vez que foi usada nas Escrituras Sagradas, foi por Jesus Cristo, quando ele disse para Tomé, que também está lá nesse vídeo. Quando Tomé não acreditou que Jesus Cristo havia ressuscitado, né, quando seus colegas de sacerdócio falaram para ele que eles estavam reunidos no domingo, de repente Jesus Cristo apareceu, depois que ele ressuscitou. E como Tomé não estava naquele domingo, lá com eles, aí quando foi no outro dia, os apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo falaram para Tomé: Tomé, o mestre apareceu aqui conosco. E Tomé disse que não acreditava, que se não visse a mão dele furada e o lado também furado, que ele não cria. E aí, quando passou a semana, no outro domingo, eles estavam reunidos e Tomé aí estava presente. E aí, de repente, Jesus Cristo adentra aquele local que eles estavam trancados, porque ainda temiam os judeus que estavam perseguindo os seguidores de Jesus Cristo. Aí a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi dirigir-se a Tomé. E disse: Tomé, mete o teu dedo aqui na minha mão. Mete o teu dedo aqui do meu lado. E aí Tomé caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus Cristo falou para ele e disse assim: Tomé, porque me viste, crestes? Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Não seja incrédulo, mas crente. Então quem criou esse termo crente, não foi nenhum comedor de feijão aqui neste mundo, não. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então isso significa que neste mundo só tem duas qualidades de pessoas: o crente e o incrédulo. Né? Então, esse mesmo argumento eu usei neste vídeo que eu postei no dia 15, semana passada. E para minha surpresa, ontem de manhã, quando eu fui visitar o grupo que eu criei lá no Facebook, um grupo fechado, que todo dia eu visito ele, eu me deparo com uma surpresa muito desagradável e estranha. Entraram neste grupo e excluíram mais de 10 mil membros. Eu fiquei perplexo.
Fiquei perplexo com a ousadia, a maldade de quem fez isso. Fiquei surpreso, sim, mas eu estou sempre preparado para esse tipo de ataque contra a minha pessoa em relação à minha convicção bíblica. E como um servo de Deus que eu sou, eu tenho a obrigação, tenho um compromisso com Deus, de pregar a verdade para o mundo, sem arrudeios. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, como crente em Jesus Cristo, eu tenho a obrigação de pregar o que está na Bíblia, sem pedir autorização a quem quer que seja, autoridade nenhuma deste mundo. Eu sou submisso apenas a Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo e a Jesus Cristo. Porque eu sou embaixador de Jesus Cristo, eu sou embaixador da Pátria Celestial em terras estranhas. Então eu tenho a obrigação de levar a mensagem santa da palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, sem pedir autorização de ninguém. Por quê? Porque quem me chamou para ser ministro do Evangelho foi Jesus Cristo. Depois que eu me converti a Ele, que eu nasci de novo da água do Espírito Santo, com 14 anos de idade, me tornei nova criatura e assumi a identidade de igreja viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo e passam a ter uma nova vida, ele diz, lá em Coríntios diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E em 1 Coríntios diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então é a palavra de Deus que me autoriza eu me identificar ao mundo como templo vivo do Espírito Santo, que é a igreja. Que é a igreja. Templo, a igreja. Então, quando Jesus Cristo disse para Tomé que quando Tomé, aliás, que não seja incrédulo, mas seja crente, Jesus Cristo volta a afirmar, quis dizer exatamente isso, que no mundo só tem duas qualidades de seres humanos, o crente e o incrédulo. Lá no céu não vai entrar batista, pentecostal, adventista, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. Não vai entrar nenhum membro dessas denominações ostentando esse título. Não vai entrar católico, apostólico, romano. Não vai entrar ninguém que ostente título de religião nenhuma aqui no mundo. E, infelizmente, os líderes religiosos não ensinam isso para os seus adeptos. Por quê? Porque a maioria dessas denominações, tanto aquelas tradicionais, como essas que estão surgindo agora, neopentecostais, não ensinam aos seus adeptos que onde eles se reúnem é chamado apenas de congregação. De congregação. E não de igreja. Eles criam os grupos, as denominações e colocam um título de fantasia. E aí coloca vários nomes. Igreja de diversos nomes. E a palavra de Deus, não há nenhuma base bíblica para nós identificarmos, nós aceitarmos
que a igreja verdadeiramente de Jesus Cristo tenha nome de fantasia. A igreja de Jesus Cristo tem nome próprio, que é Walter Desidério Barreto. É João, não sei das quantas. Antônio, Maria, ou seja, nome próprio, que são pessoas. Jesus Cristo disse para Pedro, quando Pedro deu a resposta da pergunta que ele fez aos seus seguidores e que não souberam responder. Jesus Cristo perguntou, quem direis aos homens? Quem é o filho do homem? E ninguém soube responder. E aí ele virou para os seus discípulos e fez essa pergunta. E aí Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo virou para Pedro e disse, Pedro, bem-aventurado és tu, que não foi carne e sangue que te revelou isso. Ou seja, Jesus Cristo quis dizer para Pedro que não foi ser humano nenhum que havia revelado que ele era o Cristo, o Filho de Deus, mas sim o Espírito Santo de Deus. Ele diz, também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que ele se refere aí é o próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos homens. Ou seja, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos deles, os judeus. Por isso que mataram ele. Mas quem matou Jesus Cristo exatamente foram os principais sacerdotes e os anciãos daquela época. São os mesmos sacerdotes de hoje que contrariam a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, e criam suas próprias doutrinas para enganar as pessoas. Então, foi este vídeo que vocês podem ter acesso lá no YouTube e no meu blog do Walter Desidério Barreto. É só entrar no Google e colocar o nome blog do Walter com V. Blog do Walter Desidério Barreto. E é só ir lá no arquivo do blog que está lá. Está recente. E no meu Facebook. E também está lá na página do grupo Ministro do Evangelho. Este vídeo. Então, este vídeo causou realmente uma inquietação no meio desses líderes religiosos que mentem para o povo. O pior é que eles pregam o evangelho da graça e obrigam os seus adeptos a seguir a doutrina da lei do passado, do Velho Testamento. Eles continuam praticando aquelas liturgias, usando aquelas vestimentas dos sacerdotes do passado, quando que Jesus Cristo, no seu ministério com seus apóstolos, ele precisou ser traído com um beijo por Judas Iscariotes para entregar aos seus algozes por 30 moedas de prata, que ele combinou entregar aos seus algozes, aos principais sacerdotes e anciãos da época. E para que eles realmente soubessem quem era Jesus Cristo, Pedro teve que... Aliás, Pedro não. O Judas combinou com seus algozes que aquele que ele beijasse era o Cristo. Por quê? Porque ele pensou beijar o Cristo que estava junto com os outros apóstolos e apenas não indicou, é aquele que está assim, com a veste diferente. Não, porque até as vestes de Jesus Cristo eram semelhantes ao dos seus apóstolos. Aí precisou Judas Iscariotes identificar a Jesus Cristo, que estava ali junto com seus apóstolos, com um beijo na face, traindo a Jesus com um beijo. Então, minha gente, para concluir essa minha denúncia, eu só gostaria de dizer o seguinte, que
nenhum apóstolo de Jesus Cristo, nenhum profeta, nenhum sacerdote pertenceu a nenhum grupo religioso lá no Velho Testamento. Aí o meu desafio agora também para esses falsos líderes religiosos, que eu também desafio lá no vídeo que eu postei no dia 15. Me digam qual foi a denominação religiosa que Jesus Cristo foi membro, que os apóstolos foram membros, que eles ostentavam o título dessas religiões para ter autoridade de pregar a palavra de Deus, de realizar o ministério. Me digam qual foi a denominação, a religião que eles se identificavam no mundo em sua época. Não vou encontrar, porque não tem. Jesus Cristo não precisou de nenhum grupo religioso para lhe qualificá-lo como profeta, rei, salvador do mundo. Os apóstolos também não precisaram de nenhum grupo religioso para se identificar, para receber autorização para ir pregar em tais e tais lugares. Os profetas também não, nenhum deles ostentavam nenhum nome de grupo religioso. Até o templo de Salomão, quando Jesus Cristo foi lá e expulsou os cambistas que estavam fazendo do templo feira, comércio, ele não disse que o templo de Salomão era igreja. Ele disse que ali era a casa de oração. Isso significa o quê? Que para a gente servir ao Senhor, a gente não precisa de lugar específico. A igreja viva do Senhor Jesus Cristo, ela se reúne até debaixo da ponte, debaixo das árvores, em qualquer lugar, nas casas, como acontecia com a igreja neotestamentária. É só ler lá no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, quando ele envia as cartas para os irmãos, para as igrejas, ele diz assim: a igreja que está na casa do irmão fulano de tal, a igreja que está na casa da irmã fulana de tal. Então, minha gente, mostrando aí que a igreja não são religiões, não são templos suntuosos que eles constroem para iludir as pessoas. Aí chamam de igreja, igreja batista, igreja pentecostal, igreja adventista, igreja universal do reino de Deus, igreja mundial do poder de Deus, igreja... diversos tipos de igreja. Igreja anglicana, igreja luterana, igreja quadrangular. Tudo é mentira, não são igrejas. São meros grupos religiosos que são registrados como associação, uma associação comum qualquer. É registrado como associação para ter o direito do CNPJ e ter direito a ser isento de pagar certos compromissos, né? Cobrado pelos órgãos públicos, apenas para serem beneficiados, né? por órgãos públicos. Por isso que hoje, qualquer rua que você passa, em qualquer cidade do Brasil inteiro, tem aquele monte de igreja fulana, igreja beltrana. Eles são tão escandalosos que eles chegam até colocar, criar uma denominação bem em frente da outra, bem ao lado da outra. Igreja fulana e tal. E aí do outro lado está a igreja fulana e tal. Ora bola, o objetivo não é pregar a palavra de Deus. A Bíblia não é uma só. O apóstolo Paulo tinha problema com esse pessoal já no passado, quando começou essa divisão lá em Coríntios. O apóstolo Paulo chegou até a dizer: eu estou preocupado porque vocês estão aí entrando em atritos, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cristo não está dividido, Cristo é só um. A Bíblia é só uma. O Evangelho de Cristo é só um. A palavra de Deus diz que só há um só Deus, só há uma só fé e só há uma forma de salvação. E a única forma de salvação
é a conversão genuína ao Senhor Jesus Cristo e o novo nascimento. Não vai entrar nenhuma pessoa no céu ostentando o título de religião. Lá no céu só vai entrar salvos por Jesus Cristo. E só é salvo por Jesus Cristo aqueles que se convertem a Ele em vida. Porque depois da morte não adianta fazer sacrifícios para tirar alguém lá do purgatório, aí depois ir para o céu. Outros dizem que tem que ir para o limbo, um estágio de depuração dos seus pecados em vida. Depois do limbo vai para o purgatório, depois do purgatório vai para o céu. Mentira, tudo é mentira. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo final. E voltando ainda à palavra crente, lá em Hebreus, na carta do apóstolo aos Hebreus, também diz assim: de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão foi chamado de crente, por quê? Porque ele obedeceu a Deus até ao ponto de entregar o seu filho, seu único filho, quando Deus pediu só para testá-lo. Era seu único filho, Isaque. E ele atendeu a solicitação de Deus. Quem lê a Bíblia vai saber dessa história. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, que é para você não ser enganado por esses falsos profetas, esses falsos bispos, esses falsos pastores que vivem ensinando mentira para o povo. A mentira é do Satanás. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. E ele só ensina mentira para o povo. Então quem ensina mentira para o povo, como esta, de designar templos religiosos, religiões como igreja, está mentindo para o povo. E lá, nesse vídeo, eu convido a todos os líderes religiosos, quer sejam evangélicos, quer seja de qualquer outra seita, tanto do catolicismo como qualquer seita, para um debate comigo a nível público, em qualquer emissora de televisão, para que eles me desmintam, através da Bíblia Sagrada, que o que eu estou falando não é verdade. Eu desafio, me convidem para um debate. Me convidem. Ao invés de agirem dessa forma que agiram, invadirem a minha privacidade, invadirem um grupo no Facebook reservado, grupo fechado, usando hacker, porque ninguém tem a capacidade de entrar em qualquer site que não seja hack, que é criminoso. Chama-se crime cibernético. Como essas religiões todas é composta de pecadores que praticam diversos tipos de pecado, inclusive tem hacks. Eu conheci um hacker lá em Parauapebas, que ele andava com a Bíblia debaixo do braço, frequentava um grupo religioso e foi preso. Pelos idos de 2013, se não me falha a memória, né? Porque tinha roubado já mais de 100 milhões em contas bancárias. Então, lógico que nesses grupos tem esses indivíduos que praticaram esses crimes, foram condenados, saíram e entraram nesses grupos, né, que tem os nomes, ostentam os nomes de igreja, e lógico que assistindo este vídeo meu, preocupou algumas lideranças. E como não teve coragem de me convidar para um debate público, então resolveram, foi agir de forma covardemente, atacando este meu grupo, excluindo mais de 10 mil membros.
ficando apenas 2.567 membros. Tinha mais de 13.800 membros. E aí fizeram isso comigo. Mas só que eu quero dizer para essas pessoas que fizeram isto, que não estão fazendo nada de mal para mim, não. Não estão me atacando, não. Estão atacando exatamente a Deus e Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou falando de Deus, eu estou pregando a palavra do Senhor, eu estou ensinando às pessoas o que, na verdade, a Bíblia nos ensina sobre a doutrina de Deus. Samuel, que foi um líder, um sacerdote que comandou o povo de Deus por vários anos, passou por uma decepção muito grande com o povo de Israel, quando o povo de Israel decidiu a não querer mais ser governado por Samuel. E pediu um rei a Samuel. Pediu um rei à semelhança das outras nações. E Samuel se entristeceu. E procurou a Deus, foi conversar com Deus. Foi se queixar a Deus que o povo de Israel havia desprezado ele, não queria mais ele como seu líder. Como seu líder, como sacerdote, como profeta. E aí Deus virou para ele e disse assim: Samuel, atende o pedido deste povo. Atende. Porque o problema deles não é contigo, não. Ele não está rejeitando a ti, não. Está rejeitando é a mim. Está rejeitando é a mim. E aí Samuel providenciou um líder. Primeiro rei, Saul, que não tinha compromisso com Deus. Não tinha compromisso com Deus, Saul. E deu sérios problemas para o povo de Israel e para Deus. Então, quando eu vi essa situação lá no meu grupo, eu me tranquilizei. Lógico, eu fiquei surpreso. Qualquer pessoa fica surpreso. Como é que alguém tem a audácia de invadir um site, um espaço que é só a gente que tem a senha para adentrar? Eu espero que o Facebook, a direção do Facebook, não esteja compactuando com essa atitude. Eu gostaria muito que a diretoria do Facebook procurasse apurar quem foi que entrou na minha página do Facebook, porque eles têm como descobrir. Eles têm como descobrir quem é o invasor. Então eu gostaria muito de fazer um apelo à diretoria, aos diretores do Facebook, para tentar descobrir de onde partiu, porque é fácil descobrir até o computador. A origem da intromissão. Dá para descobrir sim, eles têm como descobrir. Então eu faço apelo também agora aos diretores do Facebook para descobrir quem foi ou quais foram os autores da invasão do meu Facebook, que entraram no meu grupo fechado e excluíram mais de 10.000 membros. Se está pensando que essa atitude vai me calar, vai me fazer eu deixar de pregar a palavra de Deus, esclarecer ao mundo as mentiras que esses falsos líderes religiosos têm pregado para o mundo, não vai me calar não, vai piorar mais ainda. Me deu mais ânimo, porque significa que eu estou preocupando esse pessoal mentiroso. Significa que eu estou sendo uma ameaça para eles,
porque eu estou desmentindo o que eles vêm pregando há anos, até há séculos, pelo mundo afora. Inclusive, eles agora estão invadindo as redes sociais, principalmente o Facebook, que eles nunca fizeram isso, estão invadindo com seus vídeos, das suas programações, dos seus cultos. O Facebook está cheio agora. Toda hora que você entra lá, tem um grupo, um vídeo de um grupo religioso lá, se identificando como igreja, que está realizando culto e mais culto. Então, ao invés de usar as redes sociais para pregar a verdade, falar a verdade, esclarecer essa definição da palavra igreja, que é tão confundida por tantas pessoas, porque o que tem de religião espalhadas com o nome de igreja confunde a cabeça do povo. Agora, como eu falei lá no vídeo que eu postei no dia 15, podem ter certeza que essas denominações todas estão com seus dias contados. Porque essas denominações todas, as pessoas já estão percebendo que não estão lhe oferecendo nada que justifique eles fazerem tanta renúncia, pegar seu dinheirinho suado, né? Porque a galinha de ovos de ouro dessas religiões é o dízimo, que era cobrado somente pelos judeus no passado. Já fazia parte da lei. A Isaleque, Abraão deu dízimo. A Melquisedeque, Abraão só deu dízimo uma vez, está lá na Bíblia, só deu dízimo uma vez só. Não era todo dia, não era toda hora que tinha reuniões, não era toda a semana, não. E depois o dízimo passou a fazer parte da lei de Moisés. E a palavra de Deus diz que, mostra que no Novo Testamento, nem os apóstolos falavam mais em dízimo. Só quem falou em dízimo foi Jesus Cristo 2 vezes. E censurando a forma que os escribas e fariseus doavam o seu dízimo. Depois disso, não tem ninguém mais falando dízimo. Por quê? Porque o dízimo já fazia parte da lei. E tudo o que foi da lei do passado, do Velho Testamento, Jesus Cristo excluiu lá na cruz do Calvário. Ou seja, destruiu tudo que era da lei. E agora, a partir do tempo da graça, que foi após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, deixou-se de cobrar o dízimo e passou a se fazer oferta exatamente para alimentar os irmãos necessitados, cuidar dos irmãos necessitados. Que o dízimo também tinha só essa finalidade. Está lá em Malaquias 3,10. Eles nunca explicam para o povo. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que ele não falte mantimento. Eles não explicam para o povo o que é mantimento. Tem denominação aí que o seu líder religioso fica com dízimo, enfia no bolso, não faz nada com o dízimo, na denominação dele. Para fazer as coisas, na denominação dele, ele pede oferta, mas o dízimo bota no bolso dele. E Jesus Cristo censurou a forma que era dado o dízimo. Então, no Novo Testamento, vou repetir, passou a ser cobrado ofertas. O apóstolo Paulo, ele dizia: olha, vocês ajuntem as ofertas que vocês têm durante a semana, para quando eu chegar aí no final de semana, no domingo, saber quem está precisando, quem está com necessidade para ajudar. E lá em Tiago 1,27 diz assim: qual é a religião verdadeira? Aí diz assim, Tiago: a religião verdadeira é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas atribulações e fugir da corrupção do mundo. Esta é a religião verdadeira. Visitar os órfãos e as viúvas, o que era? Era exatamente cuidar dos órfãos e das viúvas, porque as viúvas
no passado, as esposas dos judeus do passado não trabalhavam. Aí quando o marido morria, se ele não tinha recursos financeiros, aquela viúva passava necessidade com os órfãos, com seus filhos. Então, o dízimo naquela época era para isso, era para manter as viúvas e os órfãos, cujo chefe da casa falecera e não deixara nenhum recurso para aquela família. E também para sustentar os sacerdotes, os levitas, que eram os cantores da época, que cuidavam também do tabernáculo do Senhor. Nunca se chamava igreja naquela época. Quando se reunia, chamava-se congregação. Vai reunir a congregação. A assembleia do povo judeu vai se reunir para tratar de assunto. Então, minha gente, mais uma vez eu quero dizer que eu fui atacado. Fui atacado por esses indivíduos que a gente não sabe quem é, lógico. O inimigo oculto a gente não sabe quem é, mas Deus sabe quem é. Deus já sabe quem foi que fez isso. E pode ter certeza que quem fez isso vai ter recompensa. Não vai demorar muito, não. Porque está brincando não é comigo, não. Está atacando não é a mim, não. Está atacando é Deus. Pode aguardar. Pode aguardar que o resultado virá dessa maldade que vocês fizeram. Que eu não sei quem é, nem me interessa saber. Mas o diretor do Facebook sabe quem é. Então, eu vou publicar mais este vídeo para que o mundo todo tome conhecimento como é que age tais grupos religiosos, os líderes. Não estou falando dos adeptos, não. Os adeptos eu tenho a pena, que eles chamam de ovelhas deles. Eu tenho pena, porque elas estão sendo usadas por esses falsos profetas, falsos líderes religiosos para tirar proveito, ter uma vida mansa, para comprar avião, comprar fazenda, com os dízimos que eles dão lá daqueles templos suntuosos, templos grandes. Então, eu tenho pena dos adeptos, porque estão sendo explorados por esses falsos profetas. A Bíblia chama de obreiros fraudulentos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. A Bíblia está cheia dessas denúncias contra esses indivíduos que já existiam desde aquela época. Que deram trabalho para os apóstolos também, principalmente o apóstolo Paulo. Né? Então, minha gente, é por esse motivo que eu produzi mais este vídeo hoje. Para que todos tomem conhecimento desta covardia. Quem quiser dar uma olhada lá, no grupo, pode ver lá. Que até a semana passada tinha 13.800 e poucos membros. E hoje você vai ver lá somente 2.567 membros. Quer dizer, excluíram mais de 10.000 membros. Sem nenhuma autorização deles. Eles não pediram para serem excluídos. Alguém que entrou lá e excluiu. Espero que essa atitude desses covardes possa levantar muitas pessoas para buscar a verdade. Porque se estão fazendo isso, é porque eu estou incomodando e vou incomodar muito mais. Me aguardem.